Eu fui missionário da campanha da Mãe Peregrina Infanto Juvenil de 2006 até 2012. Eu fui missionária da campanha da Mãe Peregrina Infanto Juvenil na modalidade Crisma no ano de 2020. E em 2023, esse ano, eu assumi a coordenação da modalidade Infanto Juvenil na nossa paróquia. Ser missionário da Mãe Peregrina Infanto, para mim foi importante para construir essa relação de filialidade com a Mãe de Deus. Reconhecer na Santíssima Virgem uma mãe, uma educadora que está sempre conosco, pronta a nos educar, pronta a nos mostrar o seu Filho Jesus. E também serviu para construir amizades católicas que puderam fortificar e edificar a minha vida. Para mim, ser missionária da Mãe Rainha e participar da campanha foi importante para essa relação muito próxima da mãe, de entender que a Mãe de Deus também é nossa mãe, que eu posso contar com ela em todos os momentos da minha vida, que a gente nunca está sozinho, a mãe sempre está conosco e a partir dela se aproximar do seu filho. Além também de todas as amizades que a gente faz nessa campanha. Na minha família, a Mãe Peregrina ela ajudou a construir essa espiritualidade mariana, que vem de casa, vem do berço. Minha avó já era missionária dos enfermos, foi coordenadora de grupo. Minha mãe cresceu aqui no Santuário da Atibaia, eu também cresci aqui no Santuário da Atibaia, envolto em todo o carisma chanstatiano. Como o Alexandre disse, a presença na campanha sempre foi muito forte na nossa família. Então, toda a nossa devoção mariana vem da campanha da Mãe Peregrina e a partir da mãe nós conseguimos chegar a seu filho, como bem nos dizia já a nossa avó e assim repetiu também nossos pais. Eu sempre estive nesse ambiente da campanha, na modalidade infanto-juvenil, porque quando eu nasci, meu irmão já era missionário. Então, sempre foi um desejo muito forte no meu coração de poder também fazer parte, de fato, dessa campanha, ser missionária. Então, a primeira lista que eu, de fato, fui missionária foi no meu crisma, mas desde muito nova, né, desde que eu nasci, eu recebi a imagem da mãe através do meu irmão, que na época já tinha 7 anos. Ser missionária da Mãe Peregrina possibilitou todo esse amor e todo esse carinho que a gente tem a nossa Mãe do Céu. Foi através da campanha que eu me aproximei da mãe e criei essa confiança de fato, filha, né? De poder ir aos braços da mãe e saber que a mãe vai nos agarrar, a mãe vai ter-nos com ela, né? E também através da campanha, sendo missionária, eu pude chegar e conversar com outras crianças, levar a mãe, começar esse caminho de fato, evangelizar as pessoas através das nossas atitudes. Eu que sempre fui uma criança muito tímida, ser missionária me possibilitou de fato falar para as pessoas, né, perder essa timidez, essa vergonha e chegar para falar da mãe. Dois fatos que marcaram muito foi o primeiro, quando eu pude pela primeira vez participar do teatro com Piracicaba. Antes, quando muito pequena, eu via todo mundo participando, mas ainda não conseguia, né? Então, a única fala que eu tive, na verdade, meu primeiro teatro, eu me recordo até hoje, né? E o segundo ponto, que um pouco mais distante da realidade do grupo de famílias, né, de crianças, mas no dia a dia. Né, através da campanha, pude selar minha aliança de amor quando eu ainda tinha 8 anos. E desde então, como a gente anda com a medalha da mãe sempre conosco, meus amigos de escola, meus amigos que de fora da igreja, né, sempre vinham me perguntar: nossa, o que é essa medalha? E a partir disso, eu pude também ser missionária e levar a mãe às crianças que não estavam dentro da igreja, pelo fato de estar na campanha e pelo fato de ter a aliança de amor com a mãe.
O santuário, para mim, é o lugar onde eu me sinto em casa, né? Independente do que está acontecendo na nossa vida, independente do momento que estamos, ao entrar em um santuário, independente da cidade também, né? Um santuário mais reservado como a daqui de Atibaia, ou um santuário bem no coração da cidade como o de São Paulo, ao entrar no santuário a gente se sente em casa, a gente se sente seguro, porque a gente sabe que a mãe de fato está presente ali, e todo filho perto de sua mãe se sente seguro, se sente acolhido. Padre Kentenich, como nosso pai fundador, com certeza é uma pessoa que sempre foi muito importante na minha vida, porque se a gente pode viver o que a gente está vivendo hoje com a campanha, foi porque ele, em 1914, chamou a mãe e começou todo o movimento. Eu vinha aqui para o Santuário de Atibaia desde pequeno, desde muito pequeno, com meus pais, visitar sempre que a gente podia, a gente passava por aqui. E num desses dias eu cheguei aqui, por coincidência, estava acontecendo o congresso da campanha Infanto Juvenil. Daí eu vi aquele monte de criança com as imagens pequenas, porque a gente já recebia em casa a imagem das famílias, que é uma imagem grande, maior. E eu vi todo mundo aquela imagem pequena, mais a cara da criança. Eu tinha meus 6 anos. Eu falei, eu quero essa imagem para mim. E daí eu conheci a campanha Infanto, voltei a Piracicaba. Eu recebi a formação dos coordenadores da cidade da época, da Marina, do Luiz, da Roseles. E depois de receber a formação, eu fui montar o meu grupo da imagem no bairro, conversar com as crianças do bairro para começar a campanha na minha paróquia. E a partir daí eu comecei essa atividade de missionário, junto com a minha mãe, porque na Infanto é muito importante o acompanhamento dos pais, o acompanhamento dos adultos. Então eu comecei essa atividade de conversar com os amiguinhos, trazer as crianças para junto de Nossa Senhora, levar a imagem nas casas e também ensiná-los a espiritualidade shanstatiana que eu aprendi. Tudo isso em torno da gincana que era feita aqui no Santuário de Atibaia com a Infanto. Porque a Mãe Peregrina Infanto, ela precisa, além de ensinar a rezar, ensinar a nossa espiritualidade, o nosso carisma shanstatiano, essa questão da brincadeira, do lúdico, do didático, que é própria das crianças. Então eu desenvolvi minha atividade assim com as crianças, criança evangelizando criança e jovem evangelizando jovem. O que me marcou muito foram os teatros que eu tive a oportunidade de ensinar o Senhor João Poçobon, ensinar o Padre Kentenich e contar a história de Shansta, mas viver na prática ali, claro, no contexto de teatro, mas viver essas mensagens e poder transmiti-las às crianças. Isso me marcou muito, o Padre Kentenich, esse pai espiritual, esse diretor espiritual que a gente tem, e conhecer essa mensagem, poder interpretá-la na nossa linguagem, para mim foi muito importante para desenvolver esse carinho, esse amor por Nossa Senhora, nossa mãe três vezes admirável. Ser missionário da Infanto foi desenvolver esse amor por Nossa Senhora. E é próprio o nosso carisma aqui em Shansta, ver Maria como essa mãe educadora que está próxima de nós, pronta a nos educar e nos acolher em seus braços. Eu selei minha aliança de amor antes de ir para a universidade, em 2012, na época eu tinha 14 anos. E quando eu fui para a universidade, para uma cidade nova, em São Paulo, completamente sozinho, e conhecendo ambientes que eu não conhecia antes, estudei no Largo de São Francisco, no centro de São Paulo, um ambiente muito complicado, um ambiente de muitas realidades diferentes. Ter essa proximidade com a Mãe de Deus me pôde motivar a continuar no caminho certo e enfrentar os questionamentos. Então, em São Paulo, a gente tem o Santuário da Vila Mariana ali, que eu sempre posso ir, sempre que eu tenho essa oportunidade. E eu também, na faculdade, encontrei um grupo de amigos católicos que a gente pôde conviver junto, pudemos nos formar, cada um no seu carisma, ensinando aquilo que aprendeu aos demais. Eu pude também ensinar um pouco sobre Shansta para eles e aprender também os carismas que eles vivenciaram. A profissão de advogado também é uma profissão bastante difícil. A gente convive com diferentes realidades, vê diferentes situações. É uma profissão em que a pressão é muito grande, a exigência é muito grande, o estudo é constante. E
ter a presença da imagem da Mãe de Deus no meu local de trabalho e em casa me ajuda a viver essa santidade no dia a dia, como o Pai Fundador nos ensina, tem até aquele livro dele, Santidade Todos os Dias, e viver no nosso cotidiano a nossa fé, e sempre que eu tenho alguma dúvida, a Mãe me ajuda, a Mãe me ilumina, a Senhora que é grande advogada da humanidade, nos ajuda a encontrar o que é mais justo e o melhor caminho para seguir aqui. O santuário para mim é esse lugar de graça e de encontro com a Mãe de Deus e com o nosso Senhor. A gente vai no santuário de Xanxta, não importa se é aqui em Atibaia, um lugar mais afastado, mais no meio da criação de Deus, que a gente pode ter esse contato, ou se é em São Paulo, por exemplo, uma grande metrópole, mas você entra no santuário, o silêncio reina, a paz reina. Eu olho para a Mãe, ela me olha e a gente reza, e às vezes eu sei que eu fiz uma coisa errada, a Mãe olha para mim com uma cara de brava, ou às vezes eu estou preocupado, ela olha com uma cara de compreensão. Mas eu olho um pouco para ela, ela já fala, não é para mim que você tem que olhar, é para meu filho, ele está aqui, o sacrário está aqui, olhe para Jesus e converse com o Senhor. Então o santuário é esse lugar de graça que a gente pode se encontrar com a paz de Deus, se encontrar com a Mãe de Deus, mas se encontrar com o próprio Deus, no sacrário que está ali vivo e presente, nos esperando. E também o Padre Kentenich, para mim, é esse pai espiritual, esse diretor espiritual que nos ensina a conhecer Nossa Senhora, nos ensina a nos entregar a ela pela aliança de amor, que diferente de outras consagrações que existem na história da Igreja, é uma consagração que existe de nós, é uma aliança em que nós somos chamados a corresponder a esse amor de Maria muito fortemente por nossas contribuições à capital de graças e da nossa vida de oração. E o Padre Kentenich nos ensina a olhar para Maria não só como Nossa Senhora, como a Mãe de Deus, talvez uma figura afastada, mas como mãe, como educadora que está próxima de nós, nos acolhe e nos abraça. E o Sr. João Pozzobon, como pai, como trabalhador, comerciante, como diácono e como missionário, é um exemplo de sim, é um exemplo de nos entregar a Deus, entregar ao serviço de Deus, sermos instrumentos de Nossa Senhora no mundo, como ensina nosso Pai Fundador, ter a nossa santidade no dia a dia, mas acima de tudo dar o nosso sim, a nossa realidade, porque não importa o tempo que nós tenhamos, seja rezando o rosário enquanto carpe o quintal de casa ali, contando na enxada as 10 Ave Marias, ou seja, indo levar a Mãe Peregrina, seja um trabalho, a dar o nosso sim a Deus. São João é um grande exemplo de vida e de missão para mim. Atualmente, eu sou coordenadora da modalidade Infanto Juvenil da campanha na minha paróquia. Comecei no começo desse ano e aceitei esse chamado da mãe porque nós, como filhos, nós tão agraciados que somos por essa mãe tão benevolente, não temos outra reação, não temos outra resposta que não um sim muito alegre, né, de saber que a mãe nos escolheu para essa missão e se ela nos chamou é porque ela sabe que a gente vai conseguir fazer isso com ela, né? Porque somos instrumento dela, nada fazemos por nós, mas se ela quer que façamos, nós somos instrumentos e ela nos ajuda a realizar a missão que ela nos passa. E poder hoje estar falando para as crianças, estar apresentando a campanha e estar acompanhando as crianças da paróquia, depois de ser sido um dia acompanhada por uma coordenadora, para mim isso foi um motivo de grande alegria. Por isso voltei agora à campanha como coordenadora da Infanto na minha paróquia.